A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Globo é um oferecimento de BYD, uma revolução global. Itaú, promoção seleção de prêmios Itaú. Acesse o app e participe. Amazon Prime Day de 1º a 7 de julho. Aproveite. Michelob Ultra, 80% menos carboidratos. Superbet, convoque os seus com o Passa-Bola. E Rexona, não importa o que aconteça, Rexona nunca te abandona. Muito boa tarde, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil, chegando na sua tela as fortes emoções da Copa do Mundo FIFA 2026. Nós estamos aqui no estádio de Atlanta para o duelo que vale vaga nas quartas de final. A partir de agora você acompanha com a gente o jogo entre Argentina e Egito. A Argentina, atual campeã mundial, tricampeã do mundo, tentando o segundo título consecutivo. E o Egito, animado depois de conquistar a sua primeira vitória em mata-mata numa Copa do Mundo com fase de grupos. A primeira vez lá em 34, quando o Egito jogou o Mundial, a Copa era mata-mata desde o início, mas no Mundial com fase de grupos, o Egito vencendo o seu primeiro duelo de mata-mata. Grandes astros em campo, de um lado o Mohamed Salah, do outro o Lionel Messi, e grandes astros aqui ao meu lado, Ana Thaís Matos e Maestro Júnior. A Argentina defendendo o seu favoritismo, mas as duas seleções sofreram para chegar a essa oitava de final. A Argentina precisou até prorrogação com o Cabo Verde, então o Egito achando que pode complicar a vida também de Lionel Messi e companhia. Maestro, boa tarde. Boa tarde, você vê, Aninha, o pessoal que está com a gente. Eu acho que é exatamente em função dessa última partida. Vamos dizer que só a França manteve aquele favoritismo em todas as partidas. A Argentina teve problema, né? A Espanha teve problema, mas isso não quer dizer muita coisa, sabe por quê? Porque cada jogo é uma história, aquele clichê de sempre, né? E naturalmente o favoritismo é todo argentino. Pode acontecer uma zebra? Pode, mas é muito difícil. Primeira vez entre seleções em que Lionel Messi e Mohamed Salah estarão frente a frente. Ana, boa tarde. Tudo bem, Evê? Boa tarde para você, Maestro, a galera que está em casa. Antes de qualquer coisa, um privilégio, né, Evê, para nós acompanharmos Lionel Messi contra Mohamed Salah. O Messi com essa fome inesgotável que ele tem de Copas do Mundo, de gols, jogando num altíssimo nível. Claro que a Argentina é favorita, tem uma grande seleção, vem disputar o título, mas sofreu contra Cabo Verde, né? Eu acho que isso acabou de alguma forma levando algum ânimo ali para o Egito. São seleções diferentes, modelos de jogo, estratégias diferentes, mas, né, a zebra tá passando. Vai que ela passa pelo lado do Egito, embora a Argentina não tenha cara que deixe a zebra passar muito, não. Estamos aguardando a sua mensagem na hashtag Copa na Globo. Você manda para cá o seu recado, o seu palpite, a sua pergunta, a sua torcida. Olha na tela agora para você conferir o chaveamento, como é que estão as coisas, porque no dia de hoje nós vamos fechar os confrontos das quartas de final. Lembrando que quem passar aqui entre Argentina e Egito vai pegar o ganhador do duelo entre Colômbia e Suíça. A bola vai rolar às 5 da tarde, hoje em Vancouver, e você vai conferir ao vivo aqui na Globo com a narração da Renata Silveira. A partir das 4h30 o nosso time entra em campo e assim a bola rola. As quartas de final que já começam na quinta-feira com o duelo entre França e Marrocos, jogando lá em Boston. Quem passar aqui e for para as quartas de final vai jogar no sábado em Kansas City contra o vencedor de Colômbia e Suíça. Vamos com as informações da nossa equipe de reportagem acompanhando a Argentina e o Egito. Eu começo com você, Edgar Alencar, boa tarde. Alô, EV, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. A partida de logo mais será no estádio climatizado, mas o técnico Lionel Scaloni disse que a preparação para esse jogo com o Egito foi impactada por questões climáticas. Por exemplo, um treino ainda em Miami teve que ser suspenso, transferido para um ginásio por causa de chuva. E a viagem da delegação de Miami até aqui para Atlanta também atrasou por questões da meteorologia. Então, até por isso, o técnico faz alterações para ter um time com mais energia para enfrentar o Egito. Tagliafico volta na lateral esquerda, é o especialista na posição, Paredes. Essa era uma mudança já anunciada, entra no meio campo no lugar do Almada. E no ataque, Julián Álvares ganha a posição do centroavante, Lautaro Martínez. EV. Valeu, Edgar, muito obrigado. Como é que você imagina que essas alterações vão impactar a Argentina, Maestro? Talvez pelo lado mesmo que o Edgar falou, né? Que é a questão da energia, da intensidade. Mas eu acho que depende muito a Argentina, vamos dizer, daquela história da marcação. Esse é um time que tem uma pegada muito mais forte. Quando o Almada tá, ele tem uma pegada, mas muito menor do que a do Paredes, né? Tagliafico a mesma intensidade de sempre. E, logicamente, ele vai ter... Vão todos correr para que o Messi receba essa bola numa zona morta do campo e daí dá continuidade à jogada. O Julián Álvares tem muito mais energia do que o Lautaro, né? Vamos saber agora das coisas da seleção do Egito. Quem traz os destaques para a gente é o Guilherme Roseguini. Tudo bem, Roseguini? Boa tarde.
Fala, EV, saudações a você, a todos que nos acompanham. A torcida vai passando rapidinho aqui do lado de fora, já viu, EV? Rumo à arena para fugir do calorão e curtir um pouquinho mais do ar-condicionado. Eu tive lá dentro ontem acompanhando a entrevista do treinador Hossam Hassan. Ele disse que a grande preocupação dele está na questão física. Pelo seguinte, o Egito precisou passar por uma prorrogação e pênaltis contra a Austrália e teve só 3 dias de preparação, 3 dias inteiros para esse jogo. Ele disse que focou apenas na recuperação dos atletas. É a quarta dentre as seleções que estão no torneio, ou seja, a parte física é uma preocupação da equipe. Eu volto com você. Valeu, Roseguinha. Realmente esse dado chama a atenção. O Egito entre as 5 seleções que mais correram na Copa e vão precisar se entregar muito hoje para segurar a Argentina. É isso, né, Evê? Porque quando a gente fala de uma seleção que vem com 2 empates na primeira fase, né? Então, assim, é uma seleção que está sempre ali buscando, está sempre na luta. Então, acho que esse desgaste ficou evidente também na fase mata-mata no jogo contra a Austrália. Tanto que as alterações do time hoje passam muito por isso, né? Tentar encontrar um pouco mais de velocidade para tentar incomodar a Argentina, não ficar só assistindo a Argentina jogar, porque é um time mais intenso. Mas a preocupação é essa, pegar esse time com um pouco mais de velocidade, um pouco mais seguro também para não sofrer tanto. Daqui a pouquinho tem o duelo entre Argentina e Egito, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e também circulando aqui por Atlanta e fazendo a festa com a galera, como sempre, ao longo desse Mundial. O nosso Thiago Medeiros, é hora do Churrascopa no ar. Bebe! Olha a situação, EV! Vou fazer o quê? Tô na festa dos caras! Obrigado, seleção! Anoce, moça! Cuidado com a plaga brasileira! Cuidado com a plaga brasileira! Só dá a Argentina aqui em Atlanta, Everaldo Marques. Estou otimista! Sacale una foto. Oi, vão ganhar hoje. Ele não para de cantar. Vai ganhar hoje? Obvio. ¿Tenés duda? 3? ¿Tenés duda? 3-0? No, 1-0. 1-0 solo? Eso empachado. ¿Sí? ¿Y nas semifinales? ¿Para pegar quién? ¿Colombia? Colombia, no, semifinal de Argentina. Inglaterra. Cuarto Colombia. Manda una mensaje cariñosa, hermosa para brasileño que está dolorido ahora. No, nosotros queríamos jugar con Brasil, para que haya un clásico ahí sudamericano, para que vuelva a pasar lo que pasó en el Maracaná, en Río. É isso. Boa sorte. Força para cima de Moá. Agora tem que aguentar, né, maestro? Mas ele não queria jogar com a gente, não. Isso eu tenho certeza, que ele sabe que a parada em qualquer situação é sempre dura. Aquela Copa América no Maracanã, né? Mudou a vida dos caras, hein, e a Churrascopa virou Copa Rilha. Copa Rilha. Né? Aliás, os argentinos trouxeram, a delegação da Argentina trouxe 500 quilos de carne. Toda hora posta vídeo fazendo churrasco. Exatamente. Talvez esteja aí um segredo, Geraldo. Então, o Scaloni montou esse rolê aí em 2022 e tem dado bastante certo. Vamos falar um pouco, então, do Messi, claramente, que é o jogador que lidera a seleção da Argentina. E você falou, né, mestre? Ele fica lá um peso morto. Ele é o cara que menos corre em campo, toca poucas vezes na bola, mas sempre que toca na bola é o mais produtivo, decisivo. Né? É porque foi criado desde 22, né, uma situação para que se pudesse deixar ele... que alguns treinadores procuraram fazer com que ele marcasse. E hoje, desde 22, a ideia do Scaloni foi o seguinte: vou deixar ele preparado para quando ele tiver a posse da bola, ele possa criar, possa fazer tudo aquilo que a gente sabe que é esperado. E a coisa deu certo em 22. Né? E ele, mesmo tocando um pouco na bola e mesmo correndo um pouco, a produção dele é absurda. Vamos falar mais então a respeito desse Messi da seleção da Argentina, Edgar Alencar. EV, o que falar ainda mais de Lionel Messi, né? Completou 39 anos durante essa Copa do Mundo, já tem 7 gols, é um dos artilheiros, tentando se isolar ainda mais como artilheiro geral da história das Copas. E sobre o seu estado físico, ele participou dos 120 minutos, jogou o tempo todo na desgastante classificação da última rodada diante de Cabo Verde, mas o técnico Lionel Scaloni disse o seguinte: ele está pronto para jogar. Se é que está sentindo alguma coisa, ele até brincou, não me falou nada. Dos 11 gols que a Argentina marcou nessa Copa, 7 foram do Messi. Tanto que a imprensa argentina vem falando de uma tal Messi dependência. Conversamos com alguns torcedores assim que até concordam, dizem, de fato há uma dependência disso, mas os jogadores já aprenderam a jogar para o Messi. E ter um jogador como ele, me disse um torcedor, vale por 5, EV.
Sem dúvida, Edgar. E o Messi na briga pela artilharia desta Copa do Mundo. Ele que não é um cara super artilheiro, né? Porque ele é um grande preparador de jogadas também. Mas na seleção da Argentina ele vira mais um definidor, um finalizador. E tá na luta aí com o Mbappé, com o Haaland pela artilharia da Copa. 7 gols em 4 jogos, né, EV? E vamos dar uma moral pros quase 40, né? Porque com essa idade aí também, brigando pela artilharia da Copa. Acho que desde 2010 um jogador acima dos 30 anos não é o artilheiro da Copa no modo geral. Acho que foi o Forlán o último. E o Messi tá ali na briga. No começo da Copa eu achava assim, o Messi é a cereja do bolo. Ele não é a cereja do bolo, ele é o fermento, ele é a farinha de trigo, ele é tudo que faz essa... Exatamente, ele faz essa engrenagem girar, né? Muito em cima dele. E aquilo também, eu acho que essa questão do Messi dependência, ruim é depender de quem não consegue, né? Se você tem um cara competente como ele, que tá fazendo gol, tá com fome de gol, então que bom que a Argentina tem o Messi para ser dependente e que siga assim até o final da Copa. Né? 8 jogos consecutivos balançando redes em Copa do Mundo. Esse é o Messi desde as oitavas de final do Mundial do Catar em 2022. Um veterano de 39 anos de um lado, um veterano de 34 anos do outro. O Mohamed Salah, que é o jogador de toda a Copa do Mundo que mais criou oportunidades de gols para os seus companheiros. Me fala mais sobre o Egito e sobre o Salah, Guilherme Roseguini. É isso, EV, numa Copa definida por estrelas, o Egito também tem a sua. Mohamed Salah já marcou 68 gols pela seleção, um deles nesse Mundial, mas como você disse aí, foi muito efetivo criando jogadas para os parceiros. São 16 chances de gol criadas para ele nessa competição, disparado, o que mais criou chances para essa equipe do Egito. O treinador, Hossam Hassan, disse o seguinte sobre ele: é um privilégio ter um cara desse quilate no meu grupo, mas é também uma grande responsabilidade, porque você precisa traduzir esse talento em resultados em campo. E é isso que ele quer ver aqui, fazendo esse time avançar pela primeira vez na história para as quartas de final. Eu volto com você. Valeu, Roseguini. O Salah que está a um gol de alcançar o chefe, Hossam Hassan, e se tornar, junto com ele, o maior artilheiro da história da seleção do Egito. Mas... teve um ano bastante complicado, com muitas contusões. Já anunciou, inclusive, que vai embora. Mas é um jogador excepcional em todos os sentidos, principalmente em termos de finalizações, né? Com aquela canhota, quando ele sai da direita e puxa para dentro para bater de chapa, é bastante complicado. Logicamente, o Scaloni já deve ter advertido o Tagliafico para evitar esse tipo de jogada, porque, inclusive, das bolas paradas também, né? Ele é um cara que coloca a bola aonde quer. Uma passagem de 9 anos muito vitoriosa pelo Liverpool. E você mencionou mais cedo, né, a lamentação da Copa de 2022, porque naquele Mundial ele era um dos 3 melhores jogadores do mundo. Exatamente, assim, e foi uma comoção, né, eu acho que agora é importante também para o Salah, para a história do futebol do Egito, né, disputar essa Copa do Mundo, ir para um mata-mata com chance de classificação, de seguir ainda mais em frente, muito pela história do Salah, né, eu acho que vai falar de um jogador que talvez seja o maior da história da seleção egípcia, mas o Salah é o grande faraó dessa história do futebol do Egito e tem tudo aí para fazer essa boa Copa que vem fazendo, e ele é uma engrenagem fundamental para o sucesso do Egito hoje contra a Argentina. Clima espetacular aqui em Atlanta, lá fora 30 graus, aqui dentro do estádio climatizado 22 graus, já a bola rolando para a Argentina e Egito, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. E agora que a seleção brasileira deu adeus à Copa, para quem você vai torcer aí em casa? Queremos saber, essa é a nossa enquete que pergunta para que seleção você vai torcer agora que o Brasil deixou a Copa do Mundo. Argentina, França, Espanha, Inglaterra, Colômbia ou outra? Outra está no grupo de Marrocos, Egito, Bélgica, Noruega e Suíça. Então, vote aí. E agora que você já sabe, com a interatividade você pode votar na enquete, além de ver escalações e estatísticas, é só clicar no ícone redondo no canto direito da sua tela. E se a sua TV não tiver interatividade, não está vendo um ícone redondo aí no canto? Não tem problema. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e você participa da enquete apontando a câmera do seu celular para o QR Code no vídeo. Tá chegando a hora de Argentina e Egito e o nosso Beto Jamaica, o nosso Thiago Medeiros. Será que rolou aquela mistura do Brasil com o Egito? Churrascopa no ar. EV! Quem disse que não dá pra ser feliz ainda na Copa, EV? Tamo aqui, ó. Se não dá pra torcer pela seleção, vamos torcer contra os outros. Peraí, rapidinho. Bora organizar aqui. Peraí. Vocês são de onde? Pelotas. Pelotas, de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vai torcer pra quem nessa Copa do Mundo? Marrocos. Tá com quem na Copa? Marrocos. Tá com quem na Copa agora? Agora é Marrocos. Mas hoje tá todo mundo com quem? Egito! 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 E aqui os egípcios com a gente. We are together, guys. Together as one. Please do me a favor. Beat Argentina today!
Disse a eles que a gente tá junto, pediu um favor que a gente... Argentina não vai ganhar. Não vai ganhar. Me dá um abraço, abraço. É nessa união que a gente tá aqui. É contigo, EV. Churras joia, demais. Bom, tá chegando a hora de Argentina e Egito aqui em Atlanta. Agora nós vamos até a região de Nova Jersey, que foi a base de concentração da seleção brasileira na Copa do Mundo, falar com a Débora Gares, que traz um pouco mais do rescaldo da seleção brasileira 48 horas depois da eliminação e também atualiza o noticiário da Copa pra gente. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Tudo bom, EV? Muito boa tarde para você, Ana, Maestro, todo mundo ligadinho com a gente. Ontem foi aquele dia, né, de juntar os cacos, de pensar sobre tudo que aconteceu. Alguns jogadores até se pronunciaram nas redes sociais. Todos eles já foram liberados logo depois da partida e deixaram a concentração para poder curtir um pouco de férias com seus familiares. Hoje, às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, a gente tem um voo fretado da CBF, levando principalmente integrantes da delegação do Brasil. Os jogadores já se afastaram. Carlo Ancelotti também já se despediu da seleção, foi para o Canadá, onde tem residência, mas chegou a fazer um post nas redes sociais para poder conversar um pouquinho com a torcida sobre tudo isso que aconteceu. Disse ele nesse post: hoje a dor é grande, mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa seleção, sempre juntos, sempre Brasil. O Ancelotti é aguardado de volta no Rio de Janeiro no final de agosto, início de setembro, porque em setembro a seleção já tem novos compromissos. São 2 amistosos contra a Austrália, que vão ser disputados no país adversário, na casa do adversário, nos dias 25 e 29 de setembro, como eu disse. Ancelotti continua como treinador. Vamos lembrar, ele tinha renovado o contrato antes mesmo de vir aqui para os Estados Unidos. E a expectativa agora, EV, é de uma renovação desse grupo, já pensando na Copa de 2030. Eu volto com você. Valeu, Débora, muito obrigado com as informações da seleção brasileira. Conheço esse cenário, hein? Conheço esse cenário, ela tá lá em Hoboken, a vista mais bonita de Nova York. Tem um italianinho ali do lado. Hein, maestro? Sorellino? Sorellino, demais. Se der pra gente voltar lá até o final da Copa, vamos estar voltando. Será um prazer. Agora vamos lá até Buenos Aires, onde também se come muito bem. Rafael Sibila tá a postos acompanhando o torcedor da Argentina, ansioso por esse duelo aqui contra o Egito. Fala, Sibila. Fala, EV, tudo bem? Um abraço para você, para Ana, para o Maestro Júnior, para todo mundo que está nos assistindo. Estou aqui na FanFest em Buenos Aires, milhares de pessoas já estão aqui para acompanhar esse jogo. Um clima muito mais agradável hoje do que na sexta-feira, quando fazia um frio aqui. E a expectativa do torcedor argentino é também que seja um jogo mais agradável. Eu vou até conversar com a Cristina, que está esperando a gente aqui. Cristina, hoje se sofre mais ou menos que el viernes contra... En cada partido se prueba un poco más al corazón, sufrimos más y más. ¿Gana Argentina hoy? Claro que sí, si tenemos al más grande del mundo. Bueno, graças. Bom, a Cristina disse que hoje a Argentina ganha, porque a Argentina tem o maior de todos, que é o Messi, e que a cada jogo é um teste pro coração, porque se sofre cada vez mais. Volto com você, EV. Valeu, Sibila, muito obrigado. Sibila de casaco, porque temos 13 graus nesse momento em Buenos Aires. Tá sol, mas é aquela luz de geladeira, né? Ilumina, mas não esquenta. E aqui em Houston, 30 graus, mas aqui dentro do estádio climatizado, 22 graus. Vamos agora até Búzios, que é o destino brasileiro com a presença mais marcante de argentinos, sem dúvida nenhuma. Imagina como é que estão as coisas por aí, Ludmila Lopes. Seja bem-vinda, boa tarde. Uma das cidades mais argentinas do Brasil, o pessoal está reunido desde cedo nessa bagunça arrumada, porque daqui a pouco tem a Argentina e Egito. O clima é esse aqui, desde cedo a galera vai chegando de pouquinho em pouquinho. É só nesse clima, gente, ó, que maravilha, pessoal, da empolgação, da expectativa, porque o último jogo foi daquele jeito. Então é isso, muita animação aqui em Búzios. A cidade está azul e branco e não poderia ser diferente. Com vocês aí no estúdio. Valeu, Ludmila, muito obrigado. E a torcida argentina fazendo muita festa lá em Búzios e também aqui em Atlanta. Deu uma balançadinha agora da tribuna. Tô maluco não, né? Deu uma balançadinha aqui. Os argentinos estão mandando ver aqui nos cantos pré-jogo. E na praia de Copacabana, como é que será que estão as coisas? Conta pra gente, Edson Viana.
Fala, Everaldo, boa tarde pra você. A Praia de Copacabana tá em ritmo argentino. Olha aqui, ó, instrumentos temáticos. Muita gente se aglomera nesse quiosque aqui na Praia de Copacabana em todos os jogos da Argentina. Ele pertence a um argentino que se mudou pra cá em 2018. Esse camarada é de Bangladesh, que tá sempre vendo jogos aqui também. O argentino com a tatuagem do Cristo Redentor. Amigo, Mohamed Salah, preocupa ou não? ¿De Salah? Salah preocupa? No, Argentina está muy bien, Argentina está bien. A Argentina está muito bem, Salah não preocupa, esse é o crime, Everaldo. Valeu, Edson Viana, muito obrigado. No momento em que as bandeiras gigantes de Argentina e de Egito são desfraldadas aqui no estádio de Atlanta, um dos estádios mais bonitos dessa Copa do Mundo, inaugurada em 2017, é a casa do Atlanta Falcons, time da NFL, a Liga de Futebol Americano, e o Atlanta United, da MLS, a Liga Norte-Americana do nosso futebol, também joga por aqui. Capacidade para 68 mil pessoas, o segundo estádio mais caro desta Copa. Só custou menos do que o estádio lá de Los Angeles, foram 10 bilhões de reais nessa obra. É aí o pessoal do Egito buscando ali o último momento de concentração antes de vir para o gramado, o Egito tentando fazer ainda mais história, né? Já fez história, pela primeira vez ganhando um jogo de mata-mata em Copas do Mundo. O Egito que chegou para esse Mundial sem ter conquistado ainda a sua primeira vitória em Copas. E ela veio 3-1 sobre a Nova Zelândia, também na primeira fase empatou com o Irã 1-1, com a Bélgica 1-1. E aí os torcedores da Argentina que lotam o estádio assim numa proporção, eu diria que não de 9-1, mas de 9,5-1, 95% dos argentinos, do estádio tá de azul e branco aqui. E pequenos pedaços do pessoal vestido de vermelho, né, Márcio? Mas a grande diferença da torcida argentina é que não são feitas de turistas, são realmente torcedores. E a gente vê isso diferente na maioria das outras seleções, por quê? Porque tem muito turista infiltrado, né? Os torcedores, né, que são turistas, que não têm aquela mesma pegada da torcida argentina, são de outros países, porque os argentinos que vêm, realmente, eles parecem que estão na Bombonera. Vimos ali o Salah cumprimentando o Messi, depois cumprimentando o McAllister, seu companheiro de Liverpool durante tantos anos. Pela primeira vez entre seleções, Lionel Messi e Mohamed Salah frente a frente.